capítulo 6, sobre o caráter primordial do patriciado. A civilização indo-ariana apresenta uma das aplicações mais completas destes princípios. Nela, a casta brahmana, ou Brahman, não estava no vértice da hierarquia graças à força material ou à riqueza, nem sequer devido a uma organização do tipo de uma igreja. Organização essa que, ao contrário do Ocidente, aquela civilização nunca pretendeu nem conheceu. Só o rito sacrificial, que era seu privilégio, determinava a distância entre as castas brahmana e as outras. O rito e o sacrifício, investindo quem o exercitar de uma espécie de carga psíquica, ao mesmo tempo temível e benéfica, fazem com que os brahmana participem da mesma natureza das potências invocadas. E esta qualidade não só ficará ligada por toda a vida à pessoa, tornando-a diretamente, como tal, superior, venerada e temida, como também se transmitirá à sua descendência. Passada para o sangue como uma transcendente herança, virá a tornar-se uma propriedade da raça, que o rito da iniciação servirá em seguida para tornar novamente ativa e eficaz no indivíduo. A dignidade de uma casta media-se tanto pela dificuldade como pela utilidade das funções que lhe eram próprias. Porém, exatamente devido aos pressupostos já indicados, no mundo da tradição, nada era considerado mais útil que as influências espirituais que o rito podia ativar com a sua ação necessitante. E nada parecia mais difícil que entrar numa relação real, ativa, com as forças invisíveis, prontas a abater o imprudente que as enfrentasse, sem ter o conhecimento e sem possuir a qualificação necessária. É só por esta razão que as castas brahmana, representando unicamente uma unidade imaterial de indivíduos isolados, que não eram simplesmente humanos, conseguiu, apesar da sua dispersão, impor às massas na Índia, desde tempos antiquíssimos, um respeito e ter o prestígio que nenhum tirano entre os melhores armados alguma vez possuiu. Igualmente, quer na China, quer na Grécia e em Roma, o patriciado definia-se essencialmente pela possessão e pelo exercício dos ritos ligados à força divina do primeiro antepassado, ritos que a plebe não possuía. Só os patrícios, na China, praticavam os ritos Yi Li, tendo os plebeus apenas costumes, Su. A máxima extremo-oriental, os ritos não deixem até a gente vulgar, corresponde à bem conhecida máxima de Apio Cláudio, auspicia sunt patrum. Os plebeus eram caracterizados por uma expressão: não possuem ritos, não têm antepassados, gentem non habent. Por isso, em Roma, aos olhos dos patrícios, o seu modo de vida e as suas uniões não eram considerados muito diferentes da dos animais, more ferarum. Portanto, o elemento sobrenatural estava tanto na base do conceito do patriciado tradicional como do da realeza legítima. Uma tradição sagrada, não simplesmente uma tradição de sangue e uma seleção racial, é que dava ao aristocrata tradicional essa qualidade. E, na realidade, até um animal pode possuir uma pureza biológica ou vital. Até ele pode apresentar uma integridade do sangue. De resto, no regime das castas, a lei do sangue, da hereditariedade e do limite endogâmico não se aplicava apenas ao Brahmana, mas também às outras castas. Assim, não era neste sentido que o plebeu era definido como não tendo antepassados. O verdadeiro princípio da diferença, pelo contrário, era dado pelos factos de os antepassados do plebeu e do servo não serem antepassados divinos, divi parentes, como os das estirpes patrícias. Com o sangue, não se transmitia neles nenhuma qualidade de caráter transcendente e nenhuma forma confiada a uma tradição ritual rigorosa e secreta determinava a sua vida. Privados do poder com que o aristocrata podia celebrar diretamente o seu próprio culto particular, de modo a ser simultaneamente uma classe sacerdotal, antigo mundo clássico, antigas estirpes nórdico-germânicas, extremo oriente, etc. Privados do segundo nascimento que caracteriza o Arya, o nobre, e em relação ao qual, no Manavadharma Sastra, não se hesita em afirmar que, não tiver passado pelo nascimento, o próprio Arya não é superior ao Sudra.
não purificados por nenhum desses três fogos celestes que no Irão tinham o valor da oculta alma das três classes superiores do Império. Privados do elemento solar, que no antigo Peru assinalava as castas dos Incas, os plebeus não eram protegidos da promiscuidade por nenhuma barreira. Não tinham, portanto, nenhum verdadeiro culto próprio, assim como, em sentido superior, não tinham um pai. Patrem siere non possunt. Por isso, a sua religião só podia ter um caráter coletivo e ctónico. Na Índia, serão as forças frenético-estáticas mais ou menos ligadas ao substrato das raças pré-arianas. Nas civilizações mediterrânicas, será, como iremos ver, o culto das mães e das forças subterrâneas, em oposição às formas luminosas da tradição heroica e olímpica. Chamados filhos da terra, na antiga Roma, os plebeus tiveram uma relação religiosa precisamente e sobretudo com as divindades femininas da terra. Também no Extremo Oriente, a religião aristocrática oficial opunham-se às práticas dos que eram frequentemente chamados possessos, Lingpao, e os cultos populares de tipo mongol xamanista. Nas antigas tradições germânicas, encontra-se igualmente a concepção sobrenatural da aristocracia, não só no facto de todos os chefes serem ao mesmo tempo os sacerdotes das suas gentes e dos seus domínios, mas também no facto de possuírem, por antepassado, um ser divino distinto das outras famílias, entre cujos membros originariamente se escolhiam os reis. Por isso, um rei surgia numa dignidade diferente da própria do chefe militar, dux eritigo, eleito de cada vez para os empreendimentos guerreiros na base das suas reconhecidas capacidades individuais. E os antigos reis noruegueses apresentavam como os que, sozinhos, sem auxílio de uma casta sacerdotal, celebravam os ritos. Até mesmo entre as chamadas populações primitivas, os não iniciados têm representado os bárbaros da sua sociedade, excluídos de todos os privilégios políticos e guerreiros do clã. Antes dos ritos, destinados a mudar iminentemente a sua natureza e que se ligam frequentemente a duras provas e a um período de isolamento, os indivíduos não são considerados nem sequer como verdadeiros homens, são assimilados às mulheres e às crianças, se não mesmo com os animais. É através da vida nova que desperta por meio da iniciação, num esquema ritual e mágico de morte e renascimento, vida a que corresponderão um novo nome, uma nova linguagem e novas atribuições, e é quase esquecida da antiga, que se vai fazer parte do grupo dos verdadeiros homens que dominam a comunidade, quase nos termos da participação no mistério e da agregação a uma ordem. Não é sem razão que autores como Schurz quiseram ver precisamente nisso o germe de toda a unidade propriamente política, coisa que concorda, de facto, com o que se disse anteriormente sobre o plano próprio de todos os Estados tradicionais, plano diferente de qualquer unidade de base naturalista. Estes grupos viris, Mannerbunde, a que se é admitido através de uma regeneração que torna realmente homens e que diferencia de todos os outros membros da comunidade, têm nas suas mãos o poder, o Imperium, gozando de um prestígio incontestado. Só em tempos recentes é que o conceito da aristocracia tomará, tal como a realeza e tudo o resto, um caráter simplesmente secular e político. Primeiro, assentará nas qualidades de caráter e de raça, na honra, na valentia, na fidelidade, na noblesse d'épée e na noblesse de corps, e só depois surgirá o conceito plebeu da aristocracia que negra o próprio direito do sangue e da tradição. Neste contexto, também entra essencialmente a chamada aristocracia da cultura, ou os intelectuais, nascida à margem da civilização burguesa. Há quem tenha troçado da resposta do chefe de uma grande casa patrícia alemã, na altura de um recenseamento efetuado sobre Frederico o Grande, Analphabet wegen des Hohen Adels, e a propósito que se refere à concepção antiga dos lords ingleses, considerados, como já alguém disse, sapientes de direito, doutos mesmo que não saibam ler. A verdade é que no âmbito de uma concepção hierárquica normal, nunca é a intelectualidade, mas apenas a espiritualidade entendida como o princípio criador de precisas diferenças ontológicas e existenciais que serve de base ao tipo aristocrático e ao seu direito. A tradição acima referida,
embora atenuada, chega até à nobreza cavaleiresca, que, nas grandes ordens medievais, se revestiu, como iremos de ver, de um certo aspecto ascético e sacro. Mas aqui, já a nobreza tem frequentemente a sua principal referência a algo de sacro, não em si, mas fora de si, numa classe diferente da própria nobreza, que é o clero, por sua vez expoente de uma espiritualidade afastada da das elites originárias. A seguir, deve-se referir que o elemento ritual e sacro servia de fundamento não só à autoridade das castas superiores, mas também à do pai, dentro da antiga família gentílica. Especialmente nas sociedades arianas ocidentais, na Grécia e em Roma, o pater familias revestiu-se originariamente de um caráter semelhante ao do rei sacerdotal. A palavra pater era já, pela sua raiz, sinónimo de rei, a partir do vocábulos rex. Portanto, implicava não só a ideia da paternidade material, mas também a ideia de uma autoridade espiritual, de uma potência, de uma majestosa dignidade. Não deixam de ter fundamento os pontos de vista que consideram o Estado como uma aplicação ampliada do mesmo princípio que originariamente constituiu a família patrícia. Por outro lado, o pater, se era o chefe militar e o senhor da justiça para os seus familiares e os seus servos, in primis e ante omnia, porém era aquele a quem cabia executar os ritos e os sacrifícios tradicionais, de que todas as famílias patrícias possuíam os seus próprios e constituíam a sua já referida herança não humana. Esta herança, proveniente do chefe de estirpe, divino ou herói, tinha igualmente por apoio o fogo, os 30 fogos das 30 gentes à volta do fogo central de Veste, na Roma prisca, que, alimentado por substâncias especiais e aceso segundo determinadas normas rituais secretas, cada família tinha de manter permanentemente aceso quase como corpo vivo e sensível da sua herança divina. O pai era precisamente o sacerdote viril do fogo sagrado familiar, e por isso o que aos seus filhos, familiares e servos devia surgir como um herói, como um mediador natural de todas as relações eficazes com o suprassensível, como o vivificador por excelência da mística força do rito na substância do fogo. Fogo este que, por outro lado, tal como Agni para os indo-arianos, tinha o valor de uma encarnação da ordem, como o princípio que a nós conduz os deuses, o primeiro nascido da ordem, o filho da força, aquele que deste mundo nos conduz para o alto, para o mundo da justa ação. Manifestação da componente real da sua família, enquanto senhor da lança e do sacrifício, era sobretudo no pater que se centrava a tarefa de não deixar apagar o fogo, no sentido de reproduzir, continuar e alimentar a mística vitória do seu antepassado. Por isso, ele constituiu realmente o centro da família e dele deriva toda a constituição rigorosa do direito paterno tradicional, como natural consequência, subsistindo mesmo quando já quase tinha apagado toda a consciência do seu fundamento originário. Quem, como o pater, tem o ius quiritium, ou seja, o direito da lança e do sacrifício, na Roma das origens tem também a terra, e o seu direito é imprescritível. Ele fala em nome dos deuses e em nome da força. Tal como os deuses, exprime-se por meio do sinal, do símbolo. É intocável. Contra o patrício, ministro das divindades, originariamente não havia qualquer direito jurídico possível. Nulla auctoritas. Ele, tal como ainda em tempos recentes o rei, não pode ser perseguido juridicamente. Se cometer uma falta no seu mundium, a cúria declara apenas que ele fez mal, improbe factum. O seu direito sobre os seus familiares é absoluto, ius vitae nascique. O seu caráter supra-humano faz conceber como coisa natural que ele possa vender e até dar a morte, segundo o seu próprio arbítrio, aos filhos. Era neste espírito que se definiam as articulações a que Vico justamente chamou direito natural heroico, ou direito divino das gentes heroicas. E que o rito, correspondente à sua componente urânica, numa tradição gentílica, tivesse a primazia em relação aos outros elementos da mesma tradição ligados à natureza, resulta também evidente de mais de um aspecto particular do antigo direito greco-romano.
Disse, com razão, que o que unia os membros da família antiga é algo de mais poderoso que o nascimento, que o sentimento e que a força física. É a religião do lar e dos antepassados. Esta faz com que a família forme um único corpo nesta vida e na outra. A família antiga é mais uma associação religiosa que uma associação da natureza. Por isso, o rito comum constituía o verdadeiro cimento da unidade familiar e frequentemente até mesmo o da gênese. Se um estranho era admitido no rito comum, tornava-se um filho adotivo, gozando dos privilégios de que, em contrapartida, era privado o filho efetivo que tivesse abandonado o rito da sua família ou que deste fosse interdito. Isto, obviamente, queria dizer que, segundo a ideia tradicional, o rito unia e o rito separava, bem mais que o sangue. Antes de se unir ao seu noivo, na Índia, na Grécia e em Roma, uma mulher tinha de se unir misticamente à família, ou gênese, do homem por meio do rito. A esposa, antes de o ser para o homem, é o de Agni, do místico fogo. Os clientes admitidos ao culto próprio de uma linhagem patrícia acediam só por este facto a uma participação mística nobilitante, que, aos olhos de todos, lhes conferia alguns privilégios daquela linhagem, mas que ao mesmo tempo os vinculava hereditariamente a ela. Por extensão, pode-se compreender assim o aspecto sagrado do princípio feudal, tal como já se tornara evidente no antigo Egito, na medida em que nele era graças ao místico dom da vida, concedido pelo rei, que se formava à sua volta uma classe de fiéis, elevados à dignidade sacerdotal. E aplicaram-se ideias análogas à casta dos Incas, os Filhos do Sol, no antigo Peru, e numa certa medida também à nobreza japonesa. Na Índia, apresenta-se a ideia, que se tem de fazer remontar a doutrina sacrificial em geral, e o que se dirá mais abaixo vem esclarecê-lo ainda melhor, de uma linha familiar de descendência masculina, primogenitura, que está relacionada com o problema da imortalidade. O primogênito, que é o único a ter o direito de invocar Indra, o deus guerreiro do céu, é concebido como aquele com cujo nascimento o pai redime o seu débito para com os antepassados, visto que, diz, o primogênito liberta ou salva os seus antepassados no outro mundo. Desse posto de combate que é a existência terrestre, confirma e continua a linha de influência que constitui a substância daqueles a que age por e dentro das vias do sangue como um fogo purificador. E é significativa a ideia de que o primogênito é gerado para o cumprimento do dever, ou seja, para esse compromisso ritual não condicionado por sentimentos e laços terrestres, enquanto os sábios consideram que os outros filhos são gerados só pelo amor. Nesta base, não se exclui que a família, em certos casos, seja derivada por adaptação de um tipo superior, puramente espiritual de unidade, próprio de tempos mais remotos. Por exemplo, em Lao Tse, há uma alusão de que a família surgiu no momento da extinção de uma relação de participação direta através do sangue, com um princípio espiritual originário. De resto, não é diferente a ideia que se reencontra residualmente na prioridade, reconhecida por mais de uma tradição, à paternidade espiritual em relação à natural, ao segundo nascimento em relação ao nascimento mortal. Na humanidade, também se poderia fazer referência ao aspecto interno da dignidade conferida à adoção, entendida como filiação imaterial e supranaturalista, posta sob o sinal de divindades claramente olímpicas, e que, a partir de um certo período, é igualmente escolhida como base para a continuidade da função imperial. Para nos limitarmos ao texto indicado mais acima, diz: quando um pai e uma mãe, unindo-se por amor, dão vida a um filho, este nascimento não deve ser considerado como algo mais que um simples fato humano, porque o filho se forma no útero, mas a vida que lhe comunica o mestre espiritual é a verdadeira e não está sujeita nem à velhice nem à morte. Por isso, as relações naturais não só passam para segundo plano, como até se podem inverter. Reconhece-se com efeito que o Brahmana, autor do nascimento espiritual, segundo a lei, mesmo quando seja uma criança, é o verdadeiro pai do homem adulto, e que o iniciado pode considerar os seus familiares como seus filhos, porque a sua sapiência lhe dá sobre eles a autoridade de um pai.
onde a lei do pátria potestas foi, no plano jurídico-social, absoluta e quase não humana, deve-se pensar que ela teve esse caráter por possuir, ou por ter originariamente possuído, precisamente uma justificação deste tipo na ordem de uma paternidade espiritual, ao mesmo tempo ligada às relações de sangue, quase como aspecto alma e aspecto corpo no conjunto da estirpe familiar. Aqui não devemos deter-nos, mas convém, todavia, referir que um conjunto de crenças antigas, por exemplo, acerca de uma espécie de contágio psíquico pelo qual a culpa de um membro de uma família atinge o conjunto da mesma família, ou acerca da possibilidade de um membro poder resgatar outro, ou fazer uma vingança por outro, e assim por diante, postula igualmente a ideia de uma unidade, que não é simplesmente a do sangue, mas que é também psíquico-espiritual. A partir de todos estes aspectos, confirma-se sempre de novo o conceito de que as instituições tradicionais eram instituições vindas de cima, não assentes na natureza, mas sim sobre heranças sagradas e sobre ações espirituais que vinculam, libertam e formam a natureza. No divino, o sangue. No divino, a família. Este Estado, comunidade, família, afetos burgueses, deveres no sentido moderno, ou seja, exclusivamente laico, humano e social, são tudo construções, são tudo coisas que não existem, que estão fora da realidade tradicional, no mundo das sombras. A luz da tradição não conheceu nada disso.